Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, graças te damos, porque tu és Deus provedor. Que no dia de hoje nós possamos viver o extraordinário. Que no dia de hoje possamos viver a abundância, a paz, a prosperidade, a proteção do nosso Deus na nossa vida e na nossa família. Meu Deus, traga boas oportunidades a nós, aos nossos filhos. Que o Senhor possa conduzir a nós e a todos da nossa casa debaixo da tua graça e do teu favor. Livra-nos do mal, guarda a nossa entrada e a nossa saída, e que o dia de hoje seja uma bênção, que o dia de hoje seja marcado pela provisão sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Feliz sexta-feira, que Deus derrame da sua graça sobre todos nós. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética, mas no final dessa oração, eu quero fazer uma oração não só especial em favor das finanças, por provisão de Deus, mas eu também quero orar por um outro tipo de provisão, para que Deus envie para a sua vida um plano, uma estratégia para você conseguir sair de determinadas situações que você não está conseguindo sair hoje. Eu creio que Deus dá um livramento. O seu livramento também é uma provisão dele para a nossa vida. E no final hoje dessa oração, nós vamos fazer essa oração dupla, por provisão, tanto financeira, mas também uma provisão de saída de problema, em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, já deixa a tua curtida, em nome de Jesus aqui nesse vídeo, nessa live, e se você puder, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, manda para os grupos, manda para amigos, para familiares, porque é no partilhar o pão que existe a multiplicação. Então compartilhe, abençoe outras pessoas. Se você ajudar pessoas no momento que elas estão passando, não pense você que você não vai receber uma retribuição disso. Com certeza, quando plantamos, nós colhemos. Então abençoe a vida de alguém compartilhando essa oração. Essa pessoa vai ficar muito agradecida. Deus me deu uma palavra hoje, e a palavra é: vá para o seu abrigo. Toda pessoa tem que descobrir o seu abrigo, o seu quarto de guerra, o lugar que Deus quer que você esteja para se proteger. É o bunker daquele que tem fé. O bunker daquele que tem fé se chama o abrigo da oração, o quarto da oração, o lugar de intimidade com Deus. Esses dias eu vi um vídeo de um amigo meu até, ele levando os netos para conhecer o quarto de guerra dele. Aí ele abriu ali um pequeno escritóriozinho, naquele escritório ele tem o nome de todos da sua família, seus filhos, suas noras, seus netos, suas netas e também todos os alvos de oração. Eu achei maravilhoso. É um dos maiores tesouros que um pai e um avô pode deixar. Por quê? Porque ensinar o caminho da oração para os nossos filhos
vai ajudá-los não só no momento presente, mas em toda a vida deles. Eu creio que o trabalho de um pai não é só alimentar, não é só educar, mas é ensinar o caminho da justiça para os seus filhos. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Isaías capítulo 26, verso 20, diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O que o profeta estava falando aqui? O profeta estava falando sobre você se resguardar em oração, em intimidade com Deus. Tem muitas coisas cruzando aqui nesse mundo. Tem muita coisa aqui nesse mundo que trafega, que você não tem a ideia da maldade, da letalidade que existe. E se nós não estivermos no abrigo do Altíssimo, se nós não estivermos nesse lugar de segurança, nesse lugar de oração, como que nós vamos livrar a nossa pele e as pessoas da nossa casa? Martinho Lutero costumava dizer: tenho tanto que fazer que hoje tenho que orar por 3 horas. Sabe por que ele dizia isso? Porque grande parte dos problemas da nossa vida se resolve em oração. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não tem que transpirar, não tem que tentar resolver os problemas, não tem que, sentar para conversar com gente que você não quer conversar. Mas o que eu estou dizendo é que a sua vida vai se tornar melhor se você aprender a orar sobre tudo. Nós temos que aprender a envolver a nossa casa em oração. Nós temos que aprender a envolver a nossa família em oração. Nós temos que nos colocar diante de Deus para verdadeiramente vencer. Não vencemos só quando saímos de casa para trabalhar. Vencemos quando apresentamos a nossa casa em oração. Vencemos quando tiramos um tempo de consagração, um tempo de oração. E é nesse tempo de oração e de consagração que verdadeiramente vencemos. Sabe o que eu acredito? Que nós vencemos as nossas maiores guerras, não só no campo de batalha, mas em oração. Eu creio que eu posso vencer primeiro em oração para depois me apresentar para o meu problema. Então, eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho começado o meu dia na presença de Deus, colocando a minha vida diante de Deus, para depois enfrentar as batalhas, depois enfrentar e lidar com o que tiver que lidar no dia. Já venço as minhas batalhas do dia, começando aqueles primeiros momentos em oração. Muitos cristãos, em tempo de crise, se afastam da oração. Seu estado de ansiedade, nervosismo, os faz desesperar e não buscam a paz e a alegria que nasce da comunhão com Deus. É brutal a luta que nós temos diariamente aqui nessa terra. E se nós não aprendermos o caminho da oração para renovar as nossas forças, para recuperar o nosso ânimo e para buscar a força, o fortalecimento de Deus, antes que o dia termine, você está totalmente prostrado. Por isso que temos que buscar forças em Deus. Precisamos buscar o ânimo em Deus, precisamos buscar o poder de Deus para podermos vencer as nossas batalhas. Nestes tempos, temos que perceber a indignação de Deus, justa e irrepreensível, contra aqueles que em seu materialismo se esquecem de Deus. As pessoas andam correndo em busca de coisas e, é um tanto desafiador essa vida. Todos temos compromissos, temos boletos a pagar. Eu estou sempre em um projeto e outro. Deus sabe que nesse tempo que eu passei na televisão, eu tive que me esforçar como nunca antes na vida. Eu tive que me esforçar por quê? Porque eu sabia que no final do mês vinha o boleto. Eu sabia que no final do mês eu tinha que pagar. E se eu tivesse que, inclusive, vender alguma coisa minha para pagar a televisão, eu tinha que fazer, porque eu fiz um compromisso. Eu nunca fiquei devendo nada para ninguém. E agora, com aquele compromisso nas minhas costas, era como se cada dia eu precisava, matar um leão por dia para poder chegar no final do mês
e poder pagar o compromisso que eu fiz. E sabe, eu vi ao longo dessa minha trajetória na televisão muitas pessoas que deram mau testemunho e eu assumi um compromisso na sala dos diretores e o compromisso que eu assumi foi: eu não vou atrasar um dia. Para a glória de Deus, eu estou conseguindo cumprir essa promessa. Mas não vou dizer que foi fácil. Foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Não só na questão financeira, mas também na questão emocional, sabe? Porque quando você trabalha muitos dias, aí as pessoas dizem: não tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar sim. Ainda mais quando você tem responsabilidade com o seu nome e principalmente, no meu caso, eu não tenho responsabilidade só com o meu nome, eu tenho responsabilidade com o nome de Jesus. Assumir um compromisso diante de pessoas que não conhecem a Deus, então eu preciso cumprir. E diante disso, a oração sempre foi um porto seguro, foi um abrigo para mim. Porque quando eu não sabia o que fazer, eu ia para a oração. E ali Deus me fortalecia, ali Deus me capacitava, ali Deus renovava as minhas forças. Meu pessoal que trabalha comigo sabe que muitas vezes eu servi de arrasto, mas servi por causa do compromisso. E eu entendo uma coisa: todas as vezes que me levantei, foi por causa da oração na minha vida. A oração te levanta. Eu sei que você também tem seus desafios. Você que é um empreendedor, ou até você que não é um empreendedor, mas tem seus desafios, a oração sempre vai te levantar. A oração sempre vai dar a força, a energia que você precisa para enfrentar os leões aqui da vida. Deus segue nos chamando à reconciliação em meio à crise. Por outro lado, vemos a indignação do homem que com amargura e violência ataca seus semelhantes, sem reconhecer a verdadeira causa do seu problema. Nós vemos que no meio que vivemos, tem muita gente querendo derrubar umas às outras. As pessoas más, sabe, elas querem ver você caído. Tem gente que torce pela tua derrota, tem gente que não deseja o bem para você e se puder complicar a tua vida ou lançar uma mentira contra você ou de alguma maneira te caluniar, te difamar, ela faz. Por quê? Porque isso mostra o que está nesse mundo, porque esse é o espírito que age em grande parte das pessoas, sabe? É um querendo sabotar o outro, é um querendo derrubar o outro, é as pessoas de olho no que você tem, é as pessoas querendo tirar aquilo que você tem, é algo, sabe, urgindo contra você a todo momento para tentar fazer com que você se atrapalhe e não consiga cumprir nem com aquilo que você falou que iria cumprir. Mas existe um abrigo para você que tem enfrentado uma concorrência desleal, existe um abrigo para você que tem enfrentado críticas, existe um abrigo para você que tem tido problema com muitas pessoas e esse abrigo se chama a oração. É por isso que nesses tempos de grande investida, de discórdia, Deus nos chama a orar a um nível maior de intensidade. Nós somos sacerdotes de Deus aqui neste mundo e a oração é a chave inicial para a mudança. Em Tiago capítulo 5, verso 16, diz: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. O Senhor fará maravilhas enquanto você ora. Você tem a autoridade de Deus para abrir e para fechar os céus. O Senhor lhe dará descanso em seu conflito e o usará em favor da terra como um intercessor. Por isso, a oração, esse lugar de abrigo, vai levá-lo a um maior nível de intensidade. Apenas se esconda um pouco. Apenas pare com o ativismo, com a intensidade máxima de trabalho. Continue com isso, ou melhor, tire um pouco disso e vá orar. Vá orar, porque é no abrigo
é no joelho no chão que você vai ter vitória sobre os teus adversários. É assim que você vai ter vitória contra aquilo que se opõe espiritualmente a você. Você que tem um dia cheio pela frente, dobre seus joelhos e se coloque diante de Deus e peça força do Altíssimo, peça vitória do Altíssimo antes de enfrentar a guerra, antes de lutar contra os leões, antes de vencer as ansiedades, e Deus te guardará. Eu creio que nós temos como fazer uma agenda espiritual, antes de cumprirmos a nossa agenda natural. E você prepara a sua agenda espiritual em oração, de joelhos. Então, antes de enfrentar o dia, dobre seus joelhos, peça sabedoria para Deus, peça o poder de Deus, peça a presença do Espírito Santo na sua vida e saia para vencer, saia para conquistar, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma boa palavra, uma palavra onde todos nós precisamos aprender a seguir, que é ir para o abrigo. Vá para o abrigo, e o abrigo é a oração. Amém? Profetiza os céus abertos sobre todo aquele que ora. Você verá os céus abertos sobre a tua vida e o cumprimento das promessas divinas vindo sobre ti, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, porque o Senhor responde orações. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91. Hoje, Deus me permitindo, estarei em Farroupilha. Logo, logo já pego o meu voo para Porto Alegre. De Porto Alegre eu vou para Farroupilha e eu e a minha equipe estaremos servindo. Vai ser algo incrível, vai ser sobrenatural. Estarei hoje em Farroupilha, amanhã estarei em Caxias do Sul e domingo pela manhã estarei em Novo Hamburgo. Vai ser uma grande bênção, é a nossa semeadura no Rio Grande do Sul. Amém? E quero apresentar para você, né? Esse aqui é o novo devocional, agora Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças. Quem adquiriu o Café com Jesus Kids, a gente vai mandar esse kit aqui de canetinha para poder pintar e não apenas se divertir. Vai aprender com as histórias da palavra de Deus a seguir Jesus, a caminhar com Deus. E os pais, os avós, têm que aprender a investir nas crianças, assim como nós estamos investindo. Também tornamos acessível esse livro para que crianças possam ser abençoadas em todos os lugares. Amém? Se você quiser adquirir, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e adquira o Café com Jesus Kids. E se você ainda não tem nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Eles são devocionais atemporais, ou seja, você pode começar eles a qualquer tempo. E você não precisa ler apenas um devocional, você pode ler 2, 3 por dia. São direções que vão abençoar a tua vida. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site, inclusive pode levar esses 2 devocionais mais o kit, né? E abençoar toda a tua família e você também ser abençoado. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, escreve aí nos comentários a palavra providência. E olha só, estamos chegando no final de semana e eu quero convidar vocês a não quebrar esse propósito. Principalmente você que me pediu oração aí por finanças, tá? Porque eu fiz esse propósito de 7 dias orando em favor da provisão do tanto de gente que me pediu oração pelas finanças, tá? Então fica firme aí no propósito, continue a orar, continue a clamar, porque Deus responde. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Diga assim comigo: o meu abrigo é o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti no dia de hoje, nos colocamos nesse abrigo divino, crendo que o Senhor está nos protegendo a nós e a todos da nossa casa. Livra-nos, Pai, da maldade, livra-nos de toda a concorrência desleal, livra-nos da mentira, de pessoas, Pai, que usam a língua para nos atacar ou para tentar nos destruir. Que o Senhor nos livre, Pai. Oramos para que o Senhor também traga prosperidade para a nossa casa, prosperidade para o nosso caminho. Oramos por todo tipo de provisão do céu. Oramos por provisão sobrenatural na nossa vida, na nossa família. Oramos para que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, para que nada venha nos desanimar, nada venha nos impedir de continuar firme em nosso propósito. Pai, que a provisão chegue na nossa casa, que a provisão chegue no nosso caminho, que a provisão chegue na empresa. Oramos também por todo tipo de palavra lançada, palavra de destruição, palavra de retrocesso, palavra de pausa. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós e no Senhor faremos proezas. Em nome de Jesus eu oro, Pai, em especial por aquelas pessoas que estão com situações difíceis, que têm problemas grandes a resolverem. Senhor, dá uma estratégia para essa pessoa, dá sabedoria para ela, dá ideias para ela, dá inovação para ela, para que ela consiga sair dessa dificuldade. Desde já eu oro pelo livramento do Senhor, que o livramento do Senhor aconteça na vida dessa pessoa. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Eu digo a toda enfermidade, eu digo a toda dor, eu digo a todo mal que tem lutado contra a saúde dessa pessoa, saúde física e saúde emocional. Em nome de Jesus Cristo, sai do caminho dessa pessoa, sai da vida dela. Jesus, Tu és a cura. Nós cremos, Jesus, Tu és a cura, Tu cura, Jesus, Tu liberta. Colocamos nossa fé em Ti, Jesus. Colocamos a nossa fé na Tua palavra. É Tu quem perdoa pecados e quem sara doenças, como está escrito. E assim nós cremos, Jesus. Por isso, peço a Tua cobertura sobre a vida dessa pessoa e o Teu livramento, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. E quem não compartilhou essa oração, compartilhe agora. 9 da manhã tem uma palavra linda que vai ser compartilhada aqui. E depois das 18 horas estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais, que Deus os guarde. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, cobre com o teu sangue agora este lar. Livra da maldade, livra do laço de Satanás. Livra das armadilhas e que toda arma contrária, toda arma forjada, toda arma formada contra essa pessoa e contra a sua casa seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que a saúde habite ricamente dentro desse lar. Repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda dor, que toda ferida seja curada no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, a nossa fé está em Ti, como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que salva.
Se dentro dessa casa, Pai, tem alguém que está amarrado por forças espirituais, nós declaramos agora o poder de Jesus Cristo, desatando amarras, quebrando correntes, desfazendo laços, e ordenamos essa pessoa livre de todo cativeiro espiritual. Eu libero uma palavra sobre essa casa, uma palavra sobre essa família, que haverá provisão sobrenatural neste lar. Em o nome de Jesus nós oramos para que essa casa seja tocada por Deus, as finanças sejam tocadas por Deus, dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor mostre a ela a quem que ela deve recorrer, o que ela deve fazer, e que o Senhor também dê a ela saídas para que ela saia dessa crise, dessa dificuldade. Oramos para que o serviço aumente na vida dela, oramos para que mais recursos entrem para dentro da casa dela, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. Oramos por vendas que estão trancadas, oramos por negócios que estão travados e declaramos portas abertas. Portas abertas, no nome de Jesus oramos por provisão do céu, oramos por provisão do alto na tua casa, provisão do alto na tua família, no nome de Jesus. Ser tocado por Deus, ser tocado pela presença de Deus. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti, Paizinho, e reconhecemos que sem Ti não somos nada, mas sabemos, ó Deus, que Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és uma fonte inesgotável. Sim, ó Deus, por isso te pedimos, libera provisões, libera recursos a Teus filhos. Oramos, Pai, por empresas que estão, Senhor, em situações difíceis, donos de empresas, pessoas que trabalham em empresas, que estão aqui representando a sua casa, mas também estão representando a sua empresa. Que o Senhor envie socorro, que o Senhor intervenha, que o Senhor ajude, que o Senhor sustente, que o Senhor livre do mal, é o que nós pedimos a Ti, ó Deus. Coloca a Tua mão, meu Pai, coloca a Tua mão, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa, coloca a Tua mão sobre essa casa. Oramos também para que a injustiça caia por terra, a maldade caia por terra, a contrariedade caia por terra, o laço do inimigo caia por terra, e que vitória de Deus toque nessa vida, vitória de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Que haja agora o toque divino sobre essa vida, o toque divino sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que todos os atrapalhos financeiros, tudo aquilo que tem dado errado na vida dessa pessoa, tudo aquilo que tem se lançado contra as finanças dela, caia por terra em nome de Jesus. Oro também, Pai, por pessoas que entraram aqui nessa oração ansiosas, preocupadas, que acordaram inclusive mais cedo hoje, nervosas, inquietas. Há pessoas que acordaram mais cedo hoje, inquietas, uma sensação ruim de que algo ia acontecer de ruim. Nós cancelamos este mal agora e declaramos vitória sobre essa vida, vitória sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tem gente que está aqui nessa oração, ou que vai entrar depois dessa oração aqui, que acordou bem mais cedo do que de costume. Acordou bem mais cedo do que de costume. Inquieto, como se uma coisa ruim fosse acontecer. Seja você quem for que acordou assim hoje, eu quero declarar por terra todo ataque espiritual e tudo que estiver vindo contra você, que por 7 caminhos bate em retirada. Que o Senhor te dê vitória. Que o Senhor te dê vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero falar com gente que está preocupado com o seu futuro, que talvez não tenha tido, sabe, um bom ano, pessoas que plantam, pessoas que dependem do seu trabalho, dependem também do clima, seja para plantar, seja para cuidar de animais. Que o Senhor me fale exatamente dessas pessoas nesse momento aqui da live. E eu quero declarar, em nome de Jesus, coloque a tua confiança em Deus. Peça a força de Deus para o teu trabalho, porque Deus vai mandar provisão, Deus vai te ajudar, vai te fortalecer nesse momento e vai te capacitar a resolver os problemas que você precisa resolver. Não se intimide,
Não saia do propósito de Deus, porque Deus, Ele é luz. Ele nos mostra caminhos em meio às trevas. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que precisam muito dessa palavra. E o Senhor está dizendo para você: vou te mostrar um caminho para sair disso. Em nome de Jesus. Seja você quem for que está aí me ouvindo, o Senhor vai te mostrar um caminho para sair disso. Em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas também que estão aqui me ouvindo com dores nos dedos, nas palmas das mãos, dores horríveis. Seja você quem for que está com dor nas palmas das mãos, seja livre agora, seja liberto, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor seja sobre a tua casa, que a mão do Senhor seja sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém? Você crê? Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero agora compartilhar uma palavra ao teu coração. Uma palavra que Deus me deu, que está em Gênesis capítulo 22, verso 7 e 8, que diz: Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Essa palavra nos mostra Abraão e Isaque indo em direção ao lugar que Deus havia indicado para que Abraão entregasse Isaque nas mãos de Deus. E Abraão estava pronto para fazer isso. Ele demorou anos para ter a promessa de Deus na sua vida. Mas de alguma forma Deus viu que Abraão estava dando muita atenção à sua promessa, mas havia esquecido talvez um pouco do dono da promessa. Então Deus vem a ele e diz assim: Abraão, eu quero que você me entregue o seu Isaque. Eu te dei ele, mas eu quero ele de volta. E Abraão pensou naquele momento: eu sempre obedeci a Deus e ele nunca me abandonou. Eu vou obedecê-lo. E é por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele sabia, a Bíblia diz, que mesmo que Isaque morresse, o Senhor tinha o poder de ressuscitá-lo. Tal era a confiança, tal era o tamanho da fé que Abraão tinha no que Deus falava com ele. Será que nós temos fé para fazer o que Deus ele nos manda fazer? É claro que hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá diretrizes sobre o que Deus pede e o que Deus não pede. E Deus não vai pedir para você a mesma coisa que pediu para Abraão, claro que não. Mas essa história está na Bíblia por causa do relacionamento que Deus começou através de Abraão. E esse relacionamento que Deus teve com Abraão, Deus quer ter com cada um de nós. Deus quer que confiemos totalmente nele. E eu quero que você imagine comigo essa cena. Abraão e Isaque, Abraão carregando a lenha, talvez Isaque ali com o fogo ou com o cutelo, ou Isaque com a lenha, não sei quem estava com o quê, e os dois subindo, caminhando juntos em direção ao topo do monte. E então Isaque pergunta para Abraão: está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Abraão tinha fé, tinha convicção de que Deus iria fazer alguma coisa. Nós temos que ter fé quando Deus nos pede, sabe, para fazermos determinada coisa na nossa vida. Nós temos que ter fé, fé para crer que Deus vai prover, fé para crer que se Deus deu a direção, Deus vai dar o recurso.
Deus vai dar a conexão, Deus vai abrir a porta. Nós temos que parar de discutir com Deus, nós temos que parar de tentar entender as coisas. Tem certas direções que Deus nos dá que é difícil de entender, mas depois você vê que Deus tinha um propósito naquilo. Romanos 8, 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas. Então, quando há movimentações na nossa vida, quando as coisas ficam feias e nós estamos lá orando, estamos lá buscando, estamos, andando em alinhamento com Deus, com o projeto de Deus, você sempre vai ver coisas no seu caminho que você vai dizer, puxa, mas como que as coisas estão assim? Mas em todas as coisas Deus tem um propósito. Em todas as coisas nós precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a descansar em Deus. E no meio desse propósito de confiar, de descansar em Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai poder trazer para o teu caminho aquilo que Ele preparou. Tem certos vendavais na nossa vida que bagunça tudo, mexe com o nosso dia, mexe com os nossos projetos e a gente pensa, meu Deus, bagunçou tudo. E você vê, tudo aquilo tão movimentado e você pensa, e agora? Bom, é agora que Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Deus permite algumas tempestades para mexer com as coisas. Deus permite algumas tempestades para encaixar melhor algumas pessoas na nossa vida que vão ser ajudantes do nosso destino. Pessoas que vão ser cruciais em nossa caminhada. Então, Deus vai movimentar as coisas. Ele pode tirar coisas que estão na sua mão e Ele pode colocar outras coisas na sua mão e você diz, não, eu não quero, eu quero aquilo que eu tinha antes. E Deus diz, não, você não terá o que você tinha antes, porque você está vivendo um tempo novo. Abraão estava disposto a sacrificar o seu Isaque. Ele estava disposto a entregar, aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que era promessa, aquilo que veio de Deus para a vida dele. Abraão estava disposto a entregar completamente, porque ele sabia que Deus podia colocar algo maior na vida dele, que Deus podia ressuscitar, que Deus podia restaurar, que Deus tinha todo o controle da situação. A palavra soberano é a palavra augusto, que significa aquele que age sem influência, aquele que não precisa, do meu pitaco, aquele que não precisa que eu diga como ele deve fazer, aquele que faz e nós simplesmente temos que acompanhar o que Deus está fazendo. Agora, sabe o que me chama a atenção? Às vezes Deus não está interessado no que você pensa. Aí você diz, puxa, mas como isso? Como que Deus não está interessado no que eu penso? Como que Deus não está interessado naquilo que eu quero para a minha vida? Há momentos que Ele não vai lhe dar explicações. Ele vai querer só a sua obediência. Ele não quer que você entenda. Ele não quer que você questione. Ele não quer que você pergunte. Ele quer só que você obedeça. Aí, você pega um perfeccionista, uma pessoa que tem dificuldades com ver as coisas desorganizadas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim. Eu tenho dificuldade de ver as coisas desorganizadas. E para mim é muito difícil quando alguma coisa está bagunçada na minha casa, no meu carro, no meu escritório. Se alguma coisa está bagunçada, eu tenho que ir lá, eu tenho que arrumar, ou eu tenho que pagar alguém para arrumar, mas eu não posso ficar vendo bagunça. E às vezes Deus, Ele vem na nossa vida de uma forma aonde Ele não vai nos dar explicações. Ele não vai mostrar para você, Ele não vai tentar fazer com que você entenda, Ele não vai explicar tintim por tintim, porque é isso que a gente quer às vezes. A gente quer que Deus nos explique. Deus, me explica por que meu filho está desviado, me explica por que eu perdi o emprego, me explica por que está essa movimentação na minha vida, me explica, Deus, isso. E Deus, às vezes não vai dar explicação nenhuma para nós. A explicação vai ser 0, 0, 0. Sabe por quê? Porque Deus quer que você obedeça.
Não se trata de buscar explicações, não se trata de entender, se trata de obedecer. E a obediência, ela se mostra muito melhor quando você não entende. Quando você não entende ela, então, sabe, você vai poder obedecer mesmo sem entender. Às vezes nós não vamos entender nada, mas se Deus deu a direção para seguir por aqui, é aqui que eu vou seguir. Se Deus está me mostrando esse caminho, é por aqui que eu irei seguir. A obediência é melhor do que sacrifício. A obediência é melhor do que a compreensão. Deus está tentando nos ensinar a obedecê-lo e a confiar no fato que não é um castigo, é uma poda. Não é um castigo, é uma poda. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que não serve para aquele momento. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que Ele não quer que você dê prioridade àquilo. A Bíblia diz que Jesus é Ele que é o dono da videira e Ele que, sabe, coordena os ramos para que os ramos deem frutos. E muitas vezes Deus, Ele faz algumas podas na nossa vida. E a gente não gosta muito de poda, a gente não gosta que tire as coisas das nossas mãos. A gente não gosta, sabe, que projetos que nós estávamos, aquele projeto saia da nossa mão, ou que um recurso saia da nossa mão. Nós não queremos que os nossos planos sejam atrapalhados, mas nós devemos entender que Deus, Ele sabe o que está pedindo. Deus, Ele sabe o porquê está permitindo certas coisas em nossa vida. Então, a palavra para mim e para você hoje é: obedeça. A poda é uma recompensa por ter algo de valor. É assim que Deus mostra que você é valioso. Algumas pessoas não aceitam bem a repreensão. Algumas pessoas não aceitam, sabe, quando alguém chega para elas e diz que elas estão erradas. Algumas pessoas não aceitam que sejam repreendidas, que, sabe, se exija mais delas. Mas se Deus está querendo nos levar para um novo nível, é claro que Ele vai nos exigir novas coisas. Ninguém sobe de nível na mesma condição que está. Quanto mais você quiser crescer, mais a vida vai exigir de você. Seu destino vai exigir de você. E o propósito de Deus vai exigir de você. E é claro que quando Deus começa a pedir certas coisas para nós, que vai nos tirar do nosso conforto, que vai nos tirar do nosso comodismo, é claro que as coisas vão se movimentar. É claro que as coisas ficam difíceis, é claro. Mas nós devemos confiar naquele que está trabalhando. Não é fácil, dói, machuca, faz a gente chorar, né? Porque é complicado algumas coisas. Mas sabemos que se Deus está mexendo com as coisas da nossa vida, é para um bem melhor. Um pastor, amigo meu, ele me mandou uma mensagem que Deus deu para ele uma passagem do Vale de Ossos Secos. E ele disse assim para mim, lembra da passagem do Vale de Ossos Secos? Eu disse, lembro. Ele disse assim: quando o profeta começou a profetizar naquele Vale de Ossos Secos, começou um barulho, um ruído, de osso com osso, de coisas se alinhando, de um exército se levantando. E aí ele me disse uma coisa: quando Deus está fazendo algo na nossa vida, vai ser dolorido, mas isso também é alinhamento que Deus está fazendo na nossa vida. Então tem coisas que Deus vai mexer na nossa vida, tem coisas que Deus vai mexer na nossa estrutura, na nossa história, no nosso trabalho, na empresa, nos nossos projetos, e dói, é claro que dói, mas também, gente, quando alinhar, o jogo vai virar. Quando alinhar, Deus vai poder realizar através desse exército grandes coisas. Amém? Você crê que Deus está fazendo uma grande obra na tua vida? Então escreve a palavra aqui: vou obedecer. Não precisamos entender tudo, precisamos obedecer sempre. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus, as instruções que o Espírito fala conosco. É essa a verdade
que eu compartilho com você hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora fazer uma declaração profética sobre a tua vida. Quero pedir para você que está aqui ao vivo junto comigo, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. Eu vou fazer essa declaração e depois nós vamos declarar o Salmo 91, tá? Então deixa aí a tua curtida. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. E eu quero pedir, se você puder mandar para 10, para 20, para 100, para 1000 pessoas, faça isso, compartilhe essa live. Inclusive há pessoas que estão aqui, que têm um grande poder de compartilhamento, tem um ciclo de relacionamento enorme. Seja bênção na vida dessas pessoas e pega o link depois e compartilha, ok? Deixa eu declarar isso sobre você e logo eu vou orar o Salmo 91. Hoje declaramos que você experimentará uma purificação completa pelo Espírito de Deus. E isso o aproxima do Senhor. Que o sabão do lavandeiro celestial lave sua vida de todos os níveis de contaminação que possam criar uma barreira entre você e o Senhor. Decretamos agora mesmo uma lavagem com a água da palavra de Deus para limpar você de todos os detritos deste mundo. Que você seja inundado com a água espiritual pura que penetre nas profundezas da sua alma, em nome de Jesus Cristo. Desfazemos todos os poderes do inimigo que possam contaminar, infiltrar e degradar sua pureza e solidez espiritual. Agora mesmo declaramos que você está limpo, renovado e purificado pelo fogo e poder do precioso Espírito Santo. De acordo com Malaquias 3:2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá permanecer quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Diga assim comigo: o Senhor está limpando a minha casa. Aleluia! Diga comigo: o Senhor está limpando a minha casa, a minha vida. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Aleluia! E deixa eu convidar você, domingo agora, eu estarei ministrando às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul, aonde eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja. Vai ser um grande culto, um culto profético, com uma palavra que vai trazer uma estação nova sobre a tua vida. Inclusive, eu creio que nesse domingo nós vamos fazer, no final da reunião, 3 decretos proféticos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus já me deu a palavra e eu vou liberar esses 3 decretos neste domingo às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Certo? Você é nosso convidado, você que é de Santa Maria, você que é da região aqui, você que é do Rio Grande do Sul, vem estar com a gente, chega mais cedo, 9h30 da manhã começa a reunião. Vai ser uma bênção, ok? Também quero falar rapidamente. Esse aqui é o meu livro Café com Jesus para crianças, que eu escrevi para crianças. Vem com um kit de canetinha para as crianças pintarem e aprenderem a palavra de Deus. Você pode adquirir lá no meu site. E também os meus livros. Eu tenho 20 livros escritos, 20 ou 21 já livros escritos. Esses aqui são os 2 devocionais que eu tenho, que têm abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Meus livros já estão chegando na Europa. O pessoal já viu lá nas livrarias da Europa e que bênção, eu fico muito feliz. Também, esse aqui é o meu livro Sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos também. Você pode adquirir tudo pelo meu site. Eu ia fazer hoje uma declaração especial sobre a Academia Kindle, de um presente que nós estamos preparando para dar para os nossos alunos da academia e para quem quiser entrar, mas eu vou postergar para lançar na segunda-feira de manhã, certo? Então, em vez de lançar hoje, eu vou lançar segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar sobre isso na academia, porque tem muita novidade chegando na academia. Então, segunda-feira, inclusive, quem não é da academia vai ter uma oportunidade de entrar, ok? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91 e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Tem gente que está aqui, que está me escutando e que precisa de uma libertação na sua vida. Está orando por uma libertação. Essa libertação está vindo. Amém? E eu prometi para vocês que eu ia orar por provisão. Eu comecei orando por provisão e vou encerrar essa oração orando por provisões financeiras. Tanto agora quanto na oração das 18 horas também eu vou fazer isso. Tá? Tem muita gente me pedindo oração pelas finanças, então eu vou fazer um intensivo aí, orando, declarando, profetizando sobre as finanças. 18 horas eu vou fazer novamente essa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está fazendo uma grande obra dentro da nossa casa. E te pedimos uma bênção especial dentro do nosso lar. Que a glória de Deus entre na nossa casa. Que a glória de Deus entre na sala, entre nos quartos. Que a glória de Deus permeie o ambiente. Que todo o ambiente seja cheio da glória de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Quebramos o poder do medo, da intimidação. Tudo aquilo que vem contra nós, nós declaramos que por 7 caminhos bata em retirada. No nome de Jesus, cancelamos palavras malditas. Cancelamos orações contrárias. Cancelamos todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo. E declaramos, Pai, que nós e todos da nossa casa estamos cobertos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Estamos protegidos, estamos livres do mal, nenhum mal nos atingirá. A tua mão de poder está sobre nós, a tua mão de poder está sobre a nossa casa. Doce e amado Espírito Santo, libera favor, libera, Senhor, o vento da mudança, da transformação, da vida abundante. Eu oro agora por provisões especiais sendo liberadas na vida dessa pessoa, provisões especiais chegando, novos negócios, novos projetos, novos sonhos, novos orçamentos, mais clientes. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Também oramos, Pai, por provisões especiais, aquele que está desempregado, abre a porta de emprego, aquele pai que está com pouco serviço, que o serviço seja aumentado. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, por pessoas que estão, Senhor, completamente em dificuldades, e oramos para que o Senhor intervenha, oramos para que o Senhor tire da escuridão, tire, Senhor, daquilo que está trazendo uma falta de direção para ela, dá direção para ela, dá saída para ela. Meu Pai, assim como Moisés diante do Mar Vermelho, ele creu naquilo que o Senhor falou, que o mar iria se abrir. Nós também declaramos em nome de Jesus que a porta vai se abrir, o caminho vai se abrir, a vitória de Deus já está acontecendo no nosso caminho. Nós cremos, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém e amém. Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas até 9 da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe.